Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho. A Avada Kedavra. Lembrei. A vara que rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda, eita, rabeta que voa. Arrasta abaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, buchinha rabuda. Eita, rabeta que voa. Olá, Irmandade. Sejam muito bem-vindos ao Távola Geek. Aqui é o Kardoc. E eu sou o Galahad. E hoje é um vídeo muito especial, Kardoc. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é de Harry Potter, bebê. Harry Potter. Bom, só de falar Harry Potter já me dá vontade de assistir todos os filmes de novo. Tá. Mas e depois? Fala aí, o que acontece depois das Relíquias da Morte parte 2? O que a gente já sabe até agora, hein, Galahad? Fica aí pra ver que o tema da tábua de hoje nós vamos te mostrar o que acontece após o fim do Harry Potter, né? Caiu de paraquedas aqui no canal? Já se inscreve aqui então, que a gente sempre traz, né, esse tipo de conteúdo geek aqui na tábua. Não se esquece de ativar o sininho, né? Qual é o sininho? Sininho aí. Fazer uma magiquinha, sininho, ferrar com o editor. Ferrar com o editor aí, Porque, né, que tá por vir aí mais vídeos de Harry Potter, tá bom? Tem um aí, inclusive, já no forno, já sai. Daqui a pouco vai ver, tá maneiro. Traz a vinheta, editor. Bora. Bom, como todo mundo já sabe, o Harry se casou com Gina Weasley. Weasley. Sobrenomes aí, pelo menos. Os Weasleys. Eu não consigo falar. E eles tiveram 3 filhos, Tiago, Sirius, Alvo, Severo e Lilian Luna. Cada um referenciando as pessoas mais importantes da vida do Harry. Muito maneiro os nomes. Maravilhoso. Bom, e depois eles também ajudaram a criar o filho de Remo Lupin e Tonks, né, o Ted Lupin, que o Harry era padrinho. O Ted foi criado por sua avó, Andrômeda Tonks. Ele foi o primeiro a entrar em Hogwarts, sendo selecionado aí pra Lufa-Lufa, como a mãe dele, né? Mais tarde, ele se tornou o monitor da casa. O Tiago Sirius foi o próximo a ingressar no Expresso Hogwarts aí. Chegando lá, o menino continuou a tradição dos seus pais e foi pra Grifinória. Assim como a Lily também, a caçulinha da família, também não caiu longe da árvore não. Né? Foi pra Grifinória também pra tentar ganhar um pontinho aí sem fazer nada, porque ela é filha do Harry Potter. É filho do Harry Potter? 10 pontos pra Grifinória. O filho do meio, no entanto, foi uma surpresa. Fala aí, Gal. Foi mesmo. Alvo Severo Potter saiu totalmente da curva e se tornou um membro da Sonserina. Sonserina não. Na peça A Criança Amaldiçoada, escrita pela própria J.K. Rowling, ele se torna, inclusive, bem próximo do Scorpio, o filho do Draco Malfoy. A peça aí que o pessoal não gosta muito aí, mas que, querendo ou não, é canônico. É canônico, faz parte da história. Sim. Depois que a guerra terminou, o Kingsley Shacklebolt assumiu o cargo de ministro da magia e liderou a reconstrução do mundo mágico, né? Ele convidou o Harry para se juntar ao departamento dos Aurores, onde junto com o Rony e a Hermione, eles criaram uma nova era de esperança e igualdade aí para construir um mundo melhor para todos os bruxos e bruxas, né? É importante aí na igualdade, né? Tentando acabar com o preconceito e tudo mais. Esse negócio de puro sangue e tudo mais, né? A Hermione e o Rony se casaram e tiveram 2 filhos, Hugo e Rose. Ambos foram, né, para Grifinória, seguindo os passos dos pais. Rony, assim como Harry, não terminou o último ano e antes, né, de ser Auror, passou um tempo trabalhando com o seu irmão, o George, na loja de logros, né, da Genialidade Weasley. Ele ficou vários anos sendo Auror, mas depois ele aposentou e decidiu voltar a ser sócio ali do irmão, né, na loja deles. Então, hoje em dia, ele e George comandam a loja de Genialidades Weasley. Weasley. Genialidades Weasley. A Hermione voltou para Hogwarts, né, para completar o 7º ano de estudos e os seus Newts. Hermione, né? Eu tinha dúvida que ela ia... Não. Claro que ela ia voltar para se formar. Aí depois ela entrou para o Ministério da Magia também e se destacando aí no Departamento de Execução das Leis Mágicas. Mais tarde ela foi eleita a Ministra da Magia também, substituindo o Kingsley Shacklebolt. Percy Weasley se tornou Weasley. Cara, tem um problema com esse sobrenome. Tá a família Weasley. Família Weasley. Família do Weasley safadão, né? Bom, Percy Weasley se tornou um oficial do novo Ministério da Magia e se casou com uma mulher chamada Audrey. Isso aí, Audrey. É isso mesmo? É isso mesmo, agora você acertou. Beleza. Eles tiveram 2 filhas, chamadas Molly e Lucy. É isso aí. O George Weasley, que passou por
tantas tragédias, né, com o irmão e tudo mais, né, encontrou a felicidade e se casou com a sua colega de equipe de quadribol, Angelina Johnson. Eles tiveram 2 filhos, a Roxane e o Fred, homenageando aí o falecido irmão, o Fred Weasley. Né? E a família Weasley continua crescendo, com Guy Weasley e Fleur Delacour, tendo 3 filhos com Victoire, a mais velha, que nasceu 2 anos depois da Guerra de Hogwarts. Por isso o nome, né? Vitória. Depois de Louis e Dominique. Sim, a pronúncia é Victoire, porque é do francês, né? Dá licença aí. François. E não podemos esquecer de mencionar que a Gina Weasley, ex-jogadora de quadribol, se aposentou das partidas profissionais e se tornou uma correspondente de quadribol aí do Profeta Diário, uma correspondente esportiva. Isso. E Draco Malfoy? O eterno rival do Harry, né? Bom, Draco não trabalha, herdeiro, né? Ele depois se interessou bastante por alquimia e fez vários estudos na área. Ele também encontrou um amor depois da guerra e se casou com Astoria Greengrass. E juntos tiveram um filho chamado Scorpius Hyperion Malfoy, que entra para Sonserina e, como falamos antes, acaba se tornando, né, muito amigo do Alvo Severo Potter. Irônico, né? Um fato legal também é que os dementadores, que eram símbolos do medo, né, da corrupção do ministério ali da magia, deixaram de ser usados. Em Azkaban não é mais eles, né? Agora a Azkaban é protegida 24 horas por aurores, que revezam em turnos. É um passo importante aí pro mundo mais justo. É lógico, né? Tira essas bestas daí. Luna Lovegood se tornou uma masizologista, né? Viajou o mundo catalogando. Português é difícil, mano. Sabido? Soubedo. Não. Catalogando, né, criaturas mágicas. E se encontra ainda com o Rufus Scamander, né? O neto do Newt Scamander. Isso. E eles se casaram e tiveram 2 filhos, meninos, gêmeos chamados Lorcan e Lysander. A Minerva McGonagall se tornou diretora de Hogwarts. Finalmente. Finalmente, né? E o Harry garantiu que o retrato do Severo Snape fosse restaurado e colocado ali no seu devido lugar no escritório do diretor de Hogwarts. Ele queria garantir que o heroísmo do Snape fosse reconhecido. Por favor, precisava. Que todos conhecessem a história, né? O Harry se tornou chefe da seção dos Aurores do Ministério da Magia em 2017. Alice e Frank Longbottom nunca se recuperaram. Eles viveram suas vidas no hospital St. Mungo's. A J.K. falou que sabe que as pessoas realmente queriam ter uma esperança ali para eles, mas que de certa forma o que aconteceu com os pais do Neville é ainda pior do que aconteceu com os pais do Harry. Com certeza. O dano que é feito, em alguns casos com a magia muito negra, é feito de forma permanente. E o Neville se tornou professor de herbologia em Hogwarts, tem essa também. Ele se casou com a Anna Abbott, que era aluna da Lufa-Lufa lá no tempo deles, lá, né, Pedra Filosofal e tal. E ele acaba virando, acaba virando depois a proprietária do bar do Caldeirão Furado. Harry perdeu a capacidade de falar com as cobras quando a Horcrux, né, dentro dele foi destruída. Apesar dele, sem explicação nenhuma, falar como uma cobra, né? A criança amaldiçoada. Tão difamada criança amaldiçoada que o pessoal não curte, né? Mas tudo bem. Firenze foi finalmente recebido de volta para o seu rebanho, lembra do Firenze, né? Sim. O resto do bando, né, foi obrigado a reconhecer que as inclinações pró-humanos do Firenze não foram vergonhosas, mas sim honradas. Cho Chang se casou com um trouxa. Simples. Tudo que tem sobre ela. É isso aí. Acabou. É isso. Lembra do Gilderoy Lockhart? Ele nunca se recuperou dos ferimentos que sofreu na Câmara Secreta. Triste também. Tá lá no hospital também. E a Dolores Umbridge foi interrogada e presa por crimes contra os nascidos trouxas. Até que enfim, né? Tinha que, né? Tinha que falar, tem que apodrecer em Azkaban. Ela tá em Azkaban até hoje, inclusive. E os filhos do Harry e da Gina, né, roubaram o mapa do Maroto em algum lugar lá na mesa do pai. Em algum momento eles roubaram o mapa do Maroto. É isso aí. Harry, Ron e Hermione foram imortalizados em cartões dos Sapos de Chocolate. O Harry já tinha uma figurinha dele que conta lá a história de quando ele é criança, né, que sobreviveu. Mas as figuras deles agora foram atualizadas, né, os 3 sendo representados agora. A Pedra da Ressurreição foi enterrada na Floresta Proibida, onde o Harry deixou cair, graças às patas dos centauros, né, passaram por cima, né, aí se perdeu. Até hoje, ela jamais foi redescoberta aí por outro bruxo. Fique perto de mim. Sempre.
Após sua morte, Voldemort passou a viver no limbo, preso em sua forma deformada que Harry viu na estação King Cross. O Victor Krum, lembra dele? Ele se apaixonou por uma mulher na Bulgária e vive até hoje com ela. Igual o Xoxen. Também é meio que... ele virou, ele é profissional de quadribol e tal, inclusive teve até uma história aí que a gente conta com detalhes em outro vídeo aí, de que teve a Copa e tudo mais, inclusive foi na Argentina, na Patagônia, que o Brasil jogou na final, e o Harry, né, o Hermione e tal, torceram pro Brasil na final, sim. Mas perdeu. O Brasil perdeu. O Brasil perdeu, isso. A marca negra dos Comensais da Morte perdeu o formato e acabou se tornando uma simples cicatriz, que não queima e não machuca mais. Os Comensais da Morte foram mortos, né, ou presos em Azkaban por seus crimes. E o que aconteceu com a Ordem da Fênix? Uma vez que o Voldemort morreu e seus comensais foram capturados, a Ordem, né, da Fênix deixou de existir permanentemente. Serviu a propósito, né? Isso, não tinha motivo mais para poder continuar, já que o Voldemort, aquele que não se diz o T no final, ele, né, foi derrotado. A primeira coisa que a Hermione fez quando a guerra acabou foi buscar seus pais na Austrália e restaurar-lhes todas as memórias que ali havia apagado, né? Ela tinha apagado antes dela fugir para a aventura lá com o Harry e o Rony, né? Todo mundo acha aí que ela usou lá o Obliviate e tudo mais, né? Não dá pra voltar e tal, mas na verdade não. Ela usou a magia para... digamos assim, colocar outra coisa na cabeça dele, sabe? Então eles estavam se passando lá, entendendo, né, outras coisas. Então ela só reverteu o feitiço. Entendeu? Ela não apagou. Ela não usou Obliviate para apagar. Ela não usou Obliviate para... Exato, ela substituiu memórias por alguma outra coisa. Exato. Então deixou na Austrália lá, então pra eles, tudo bem ali. Tá pegado, beleza. E daí ela voltou, ela conseguiu restaurar. Justamente já tinha esse plano aí. Restaurar a memória dos pais, né? Perfeito. Albert Dumbledore, o irmão de Alvo, continua vivendo e trabalhando no Cabeça de Javali, junto com suas cabras. Tá lá, tranquilão. Sossegadão. Muitos desses fatos foram confirmados pela J.K. Rowling, tá? Outros vieram da Criança Amaldiçoada, do epílogo ali, a peça, né? Enfim, é o que a gente tem até agora. Mas claro que não foram todos os fatos aqui, senão ia ficar um vídeo enorme, né? Imagina só. Então ainda temos muitos outros, né, para compartilhar. E tem outros aí pra gente falar? Fica ligado, né? Porque a gente vai continuar explorando o que aconteceu depois do fim da Relíquias da Morte. Se quiser uma parte 2, comenta aqui embaixo. Por favor, né? E se vocês gostaram desse vídeo e querem saber mais sobre o mundo mágico de Harry Potter, não se esqueça de deixar seu like, que fortalece sempre a gente, se inscrever no canal para não perder nenhum deles. Um beijo na alma e no coração de vocês e tchau! Tchau! O quê? A Dolores Umbridge. Umbridge, obrigado. A Dolores Umbridge.